ao vivo. Ei, galera, estamos no ar. Mais uma vez aqui no podcast Fala Comigo, mas anunciando o novo programa que irá acontecer agora conosco, o Pod Bloom. Pod Bloom. Então, estão aqui as meninas. Muito obrigada por vocês estarem assistindo. Perdoa que eu principalmente estou iniciando aqui para fazer as perguntas das meninas, mas estou me esforçando, tá, galera? Então é isso aí. Nós vamos começar pela apresentação. A Ju vai explicar pra gente o que é o Bloom e apresentar as meninas lindas que estão aqui. Oi, gente! Então, nós somos o Bloom. E o Bloom é um grupo de mulheres que vive e compartilha processo de florescimento corpo, alma e espírito. E nós temos um funcional aqui. Nós estamos localizados aqui no bairro Londrina, né? Então eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem o Bloom. E nós temos como propósito, Niva, é a conexão de mulheres mesmo. Né? O Bloom, ele nasce de cada dor de uma mulher. Então, por exemplo, nasce também da minha dor, porque eu sempre tive essa briga com a balança, né? E não só eu, mas muitas outras pessoas. Porém, não é somente a questão de ser mais gordinha. É os complexos de baixa autoestima, é a necessidade de uma mãe cuidar do próprio corpo para poder ter. Só a mãe pode entender, né, esse processo. Da mãe ter um corpo mais funcional. E nós entendemos que não é só sobre o cuidado com o corpo, né? É a questão toda da alma, dos bloqueios e também do espírito. Ai, que bênção. Olha, meninas, agora eu quero que cada uma se apresente. Oi, bom dia. Meu nome é Eliane. Eu já conheço as meninas já tenho bastante tempo. Prazer, um pouco mais. Prazer, Nívia. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. No começo eu fiquei. Eu falei que elas são malucas, mas elas, olha, acreditaram e nós vamos em frente. E a Taima também conheço já tem quase 3 anos já, né? Não, 2 anos. E aí a gente tá nesse projeto que é muito bacana. Eu tô desde o início, funcional e bom, né? Tô aí com o pessoal e muito bacana. E o mais gostoso de tudo isso é porque nós nos conectamos umas com as outras. Isso. Eu acho que é o mais legal que tem. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no mundo hoje que a gente vive com tanta solidão, né? Exatamente. É todo mundo muito perto e tão distante ao mesmo tempo, não é verdade? Sim. Então eu acho que é isso, né, que faz com que o Bloom floresça, né? Isso aí. E apresenta você pra gente. Bom dia, meu nome é Tailma. Prazer, Tailma. Eu conheço a Ju já tem uns 10, e lá vai alguns anos. Não denuncia. A gente tinha 10 anos. A gente tinha 10 anos. Esse é o problema, todo mundo acaba se denunciando aqui. A Liene eu conheço há uns 2 anos. E eu tô muito feliz, né, de estar aqui. É uma coisa muito diferente, né? Assustadora, Isso, tá? você é assustadora, Sim. sim. No início eu pensei assim, gente, eu não vou lá, não. Aí a gente mesmo coloca limitações, a gente, Verdade. como que eu vou? Não tenho que ficar com os meninos, eu vou levar os meninos. E se esse menino chorar, esses meninos fazer assim? Se chorar, a gente fala, ô neném, vamos passar, ele vai rir, vai cantar uma musiquinha, ele vai sair. Não, e ele tá aqui super tranquilo comendo o biscoito dele. Olha que prazer. Ô, gente, eu tô muito feliz de estar aqui essa manhã com as meninas, porque pra mim também é um grande desafio. Falei pra elas, gente, vocês estão me certa da cabeça? Eu não sei falar em público, mas estamos aqui, né, nos nossos desafios, não é isso? Então pra mim hoje também, vocês estão rompendo uma barreira em minha vida, sabe? Então eu quero muito que todas as pessoas que estejam assistindo com o coração. Porque vai ter falhas, nós vamos, né, dar dificuldade, mas a gente quer explanar e falar o que é o Bloom e o que ele tem sido na vida de cada pessoa, principalmente na vida da mulher. Tem umas perguntas que a Ju me preparou aqui. A Ju já disse o que é o Bloom. Agora eu quero perguntar para a Tailma, o que você considera, porque o Bloom está dizendo assim... Essa é Liene. Então é Tailma. Tailma, o que o Bloom considera se florescer na vida de da mulher real? Olha, vou falar da minha visão, né? O Bloom, o florescimento do Bloom é aquela coisa de algumas feridas que nós mulheres temos,
que aí o Bloom acaba ajudando, porque, por exemplo, eu tenho aquela certa dificuldade de uma coisa, mas a Liene já não tem dificuldade. Sim. Exemplo, a Ju gosta de... A Ju impulsiona o florescimento. Ah, mas você faz sem medo. E aí o Bloom ajuda a gente nisso, né? O florescimento nisso. O que me limita, na Ju já não limita mais, aí ela impulsiona a gente a sair do lugar. O que limita ela, não me limita, impulsiona. É literalmente uma impulsionando a outra a sair e levantar. Do seu lugar de conforto, Isso. não é? Literalmente para sair da zona de conforto. Exatamente. E você, Lene, o que você tem para me dizer? O Bloom, ele veio como... eu falo que um grupo, não vou falar que um grupo de amizade, mas um grupo de ajuda mesmo. Sim. Né? Tanto como tema, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Dentro do grupo do Bloom, a gente, não é só atividade física, né? A gente vai falar sobre isso. Tem a palavra, tem uma irmã que o Senhor leva ela a falar pra gente ali, trazer uma palavra de conforto, de ânimo. Tem a Ju com os textões dela, que é maravilhoso. E eu creio que todas leem, porque ela escreve muito bem, né? Então, sim, sim. Aí a gente para lá e lê e é edificado. Tem a questão das amizades e a conexão que eu falei no início, a conexão que a gente vai fazendo com pessoas assim que você nunca imaginou. Verdade. E cria um carinho e um amor, como as meninas do Funcional. A gente é muito, muito ligada uma à outra, a gente tem uma proximidade muito bacana. Então, assim, a proximidade, a amizade e essa ajuda, pra mim, eu acho que o que funciona é isso. Já vai tudo, não é? Sim. Ô, Ju, então explica pra gente melhor, assim, quando você quer dizer, quando você diz mulher real, fala pra gente o que é quando você se expressa assim, mulher real. Isso, igual as meninas falaram, né? Nós somos um grupo de mulheres. Sim. E o florescer, Bloom significa florescer. E esse florescer, ele fala muito sobre o desenvolvimento das mulheres, né? Sobre alcançar um estágio literalmente de flor. Porque muitas vezes a nossa vida é como uma terra seca. Nós, muitas vezes, estamos passando por processos que nós somos como uma semente, parece que não tem nada dentro da gente. Plantadas em uma terra seca, chorando, molhando as nossas terras, né? Começa a gerar os pequenos brotos, começa a gerar ali os pequenos sinais de vida, até que a gente dá flor. E da flor, gente, vem os frutos. Então não é só sobre estar bonita, como que ela chegou no patamar auge assim, mas é sobre também o processo após o florescimento, que é gerar frutos. Eu acredito que o hoje é um gerar frutos. Nós estamos aqui testemunhando algo daquilo que nós somos, e eu não falo somente do Bloom, eu falo de um processo que nós já estamos vivendo que antecede muito antes do Bloom. Tanto na minha vida, quanto na vida das meninas, e também na sua vida, que como você disse, está aqui também rompendo os seus processos. Quem me conhece, eu sou muito tímida, eu gosto muito de conversar, mas, né, separadamente, como com outra pessoa. Falar em público e falar está sendo um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo eu vou dizer, mas tem coisas aqui dentro de mim que eu posso transmitir. Exatamente. Então é isso, você quer dizer assim, florescer, sair, nascer dentro da gente aquilo que estava lá, né, aquela sementinha, né? E hoje pode florescer e as pessoas podem contemplar. Isso. E como você perguntou, o que seria essa mulher real? Quando a gente quer se conectar com um grupo de mulheres, principalmente nós que temos nossas limitações corpóreas, muitas mulheres que estão na frente dos projetos fitness, podemos dizer assim, de processo de cuidado com o corpo, são mulheres que já chegaram num patamar de um corpo que você olha pra ela e fala assim, impossível. Então tem muita gente que tem florescido muito espiritualmente, são mulheres que oram, que clamam, que jejuam, e tem muito de Deus para poder falar, mas quando se olham no espelho, tem sempre uma coisa, nossa, eu não estou satisfeita comigo. E nós não somos 3 caixinhas, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos seres, né, tricotômicos, falei certa palavra. De vez em quando a gente sempre pensa assim, nossa, né, vai sair certinho. Que é corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos, o grande desafio de nós como seres humanos é entender que nós somos isso de uma vez só, não são 3 caixinhas. E às vezes a gente se vê como caixinha, né? Eu mesmo posso falar isso com propriedade, porque houve um momento da minha vida que eu enchi as minhas caixinhas espirituais, mas esqueci de cuidar da minha caixinha
do corpo e da minha caixinha da alma, que são aqueles bloqueios, né? Então eu orava muito, eu tinha muito de Deus, mas eu também estava muito ferida na alma. Sim. Então vem dessa dor de entender que nós somos um ser completo, único, que nós não somos as 3 caixinhas, porque nós vemos isso na sociedade que nós estamos vivendo. Muitas mulheres cuidando lindamente do corpo, tendo aqueles corpos assim esbeltos, aqueles corpos cheios de você olha assim, nossa, que corpo maravilhoso, mas quando abre a boca, fala só de dor. Fala de muita dor, ou então é uma vida de aparência. E muitas mulheres com corpo lindo e maravilhoso, pregando por aí, que são divas, mas que ainda não conhecem Jesus. Sim. E ele não é um grupo denominacional, não é um Sim. grupo de igreja, não é um ministério de igreja. Nós não somos todas cristãs, nós temos pessoas que são católicas, pessoas que não têm religião nenhuma, embora a maior parte de nós somos cristãs sim. Mas nós acreditamos que Jesus, ele é o único. Sim. Então, não é sobre uma religião, mas é sobre um Senhor. Isso sempre será. Sempre será. Não vou abrir mão disso. Com certeza. É sobre um Senhor único, Jesus Cristo. Então, nós cremos muito nisso, que Ele nos fez para a glória dele como seres completos. E a mulher real, gente, é essa mulher real mesmo. É essa mãe, é essa pessoa passando a vida inteira por processos de aceitação de corpo, né? Que muitas vezes se olha no espelho. É aquela mulher que é casada, que tem 1001 tarefas de cuidar dos filhos. É a profissional também. É a mãe dos filhos, é a filha dos pais. É a que vai na igreja, que também trabalha, que tem todos os seus dilemas, conflitos, e acima de tudo são mulheres marcadas. Sim. Marcadas pelo passado, marcadas por algum trauma e que estão ali vivendo um processo de resiliência. Verdade. Eu costumo dizer que todos nós temos histórias, né? Todos. Todas as pessoas. A gente olha assim o rostinho da pessoa na rua, a gente não sabe o que está passando, né? Dentro daquele coração. E então, eu acredito então que o grupo deve dar muita empatia para uma com a outra e com as demais. Aí eu tenho a impressão, tá me parecendo que vocês dão vontade de sair resgatando todo mundo, assim, vou pegar e vou colocar aqui que a gente vai te acolher. É mais ou menos isso, né? É Dá mais ou vontade menos de isso. pegar todos e colocar. É assim que você sente, Tayuma? Então, ô Ju, a respeito do projeto funcional, conta pra mim um pouquinho do projeto funcional. Então, nascendo da dor de que nós precisamos cuidar do nosso corpo, o Bloom ele teve uma história de um desafio. Começou com um desafio. Tinha uma outra pessoa na direção do Bloom e ela me mandou um post falando assim, Ju, vamos fazer um desafio nós duas? Sim. E aí eu sou muito exagerada. Aí eu falei assim, não! Vamos chamar as mulheres que a gente conhece para poder fazer um grupo, né? E esse desafio. Então nasce disso, dessa conversa entre nós duas, porque ela também luta, né, com os processos dela e sabia que eu lutava contra a minha balança a vida inteira. Minha balança, a balança dela. A balança de tudo. Que balança. Essa balança dela não é Depois de dela. balança, não tem problema. Balança. Aí a gente começou nisso, fazer esse desafio. E aí tinha o propósito de ter um encontro. Sim. Vamos encontrar, vamos buscar um profissional para poder fazer um encontro de atividade física entre as mulheres. E aí casou que na época parece que tinha um colega de um filho dessa moça, né, que Sim. também era do Bloom, ele estava fazendo educação física, então ele precisava de aqueles estágios, né? Ah, sim. Aí ele fez com a gente, ele, não, eu quero dar aula pra vocês de graça, e ele deu aula de graça pra gente de 1 mês e pouquinho, mais ou menos. Que acho que era essa questão de estágio, enfim. Depois, Sim. quando ele precisou sair, a gente tinha um grupo bacana de pessoas. As meninas, não, vamos desistir, não. Podemos largar. Não, bom, aí veio o problema, né? Como que a gente faz a partir de então? Porque ele tinha Tem que dar se continuidade, ele né, tinha à se, vida. como é que fala? Se convidado, né? Então, Sim. era ele com ele mesmo. Aí, de repente, a gente vai ter que procurar um professor de funcional. E já estava acostumado com ele. Já estava acostumado com ele. E também a gente não conhecia. Então, era uma ligando, você conhece? Aí, fazendo várias conexões com vários profissionais de personal, a gente conheceu o Gustavo, que foi o nosso segundo professor de funcional, que foi uma bênção na nossa vida. Hoje ele tem um projeto maravilhoso também.
E ele acreditou no projeto muito mais do que eu. Porque quando eu comecei a procurar professor de funcional, eu falei, gente, isso é loucura. Porque eu não sou fitness, eu não tenho um corpo padrão. E agora eu tô aqui, na frente de um funcional, com todas as limitações do meu corpo. Então eu falo que o nosso funcional ele é totalmente diferente. Porque não é um professor, não é uma professora de personal trainer que está na frente desse funcional. É uma pessoa que está acima do peso, que fica chamando as pessoas. Eu falo que eu não sou a garota propaganda do funcional. Mas eu acho isso muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa que pra fazer exercício a pessoa tem que estar assim, sempre muito. Não, gente, não é por aí. A gente tem que estar em movimento. É verdade. Sim. E eu acho que é por aí. E eu acho que o Bloom tá ensinando isso, né? Que a gente olha pra gente gostando daquilo que a gente é. É isso. Sem precisar de ficar preocupando. A hora o resultado vai chegar. E quem decide esse resultado é vocês? É você. Queria. Não é? É você. É muito mais rápido. Não é verdade? E não fica uma cobrando da outra. Ah, mas ela emagreceu? Ah, ela não emagreceu? Ah, não emagreceu, mas às vezes espiritualmente é o que ela estava precisando, ela recebeu muito mais. A Liane sempre Não fala é? disso, sobre a conexão. Não é verdade? Demais, demais. Aí depois quando ela vê ela, eu vou seguir o exemplo dela, porque foi bom, tá sendo bom, ela tá se movimentando melhor, né? Mais ou menos isso, tá entendendo? Nem é tanto a questão do emagrecimento, mas a disposição. A disposição. Uma das meninas do funcional uma vez falou uma coisa que isso ficou na minha mente. Ela falou que o funcional para ela era importante porque ela tinha pessoas para poder conversar. Aí, tá vendo? Então nem sempre é sobre isso, Nem não sempre. é sobre a estética, né? É uma questão de uma hora. A pessoa fica feliz de estar ali porque ela tem uma hora para conversar. Aquele momento é dela. Porque quando você chega em casa, aquele momento não é seu. Sim. Né? Tá cuidando de uma coisa, tá cuidando de outra. Você tá cuidando de todo mundo, menos de você. E o Bruno te proporciona isso, né? Vamos cuidar de cada um, né? Pra depois a gente voltar cheio de bagagem e cuidar dos demais, né? Exatamente. Eu falo isso, Lívia, eu falo que eu não moro aqui perto, não, eu só que moro um pouquinho mais longe, atrás da cidade administrativa. Mas lá perto da minha casa tem academia, tem funcional, só que eu falo que eu tiro esse momento pra mim. O momento do funcional é pra mim. Acho que como todas as outras que participam, porque é o meu momento de encontrar as meninas, de brincar, apesar de também fazer atividade, de estar ali, de ser gostoso, mas a gente ri, a gente brinca, a gente descontrai. Então, assim, tem o nosso momento da atividade, como eu falei, mas também tem a descontração que mulher, quando junta, Mas ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. aí a gente Olivia, ri, o nosso, desculpa, Sim, pode falar. o nosso funcional tem vezes que ele sempre acaba em comida. Ai, Jesus, mas a comida boa, não é? A canjica do bolo, a Gente, tortinha da Camila. a gente descobrindo aqui, olha, por trás dos bastidores. Mas também tem a salada de fruta, gente. Sem o leite condensado. Sem leite condensado também. Sem leite condensado. Mas é isso, né? Essa conexão que vocês estão transmitindo pra mim é o que eu acho que todos estão procurando, né? Depois o resultado físico, aí o médico também puxa a orelha, assim, dá um pouco mais de si, não é assim? Verdade. E aí a gente mesmo se conscientiza e vai procurando melhorar. Tá, Ilma, como que você conheceu o funcional? Como ele chegou até você? E a maternidade vai junto com você no funcional? Vai. Então conta isso pra gente, tá muito interessante. O funcional através do Grupo Bloom, né? E o meu maior incentivador de ir no funcional é o meu filho mais velho de 5 anos. Olha, Porque ele fala, mãe, a gente tem que ir na ginástica, as crianças. tá vendo? A filha da Liane também vai. Então, enquanto a gente faz o funcional, Sim. eles brincam, eles se divertem Sim. e também fazem. E Ah. às vezes fazem até Faz melhor até do melhor que a que a gente. Tá vendo, gente? Então tem lugar pra todo Tem. mundo no funcional. Verdade. Muito bem. Anívia, só falando um Pode pouquinho. falar. A maternidade, ela realmente não teve como não ir, né? Porque é um horário da noite, é um horário que as mães estão com os filhos e a gente ficava preocupada assim, nossa, será que elas vão conseguir fazer? Elas simplesmente deixam os meninos assim, ó. E eles tomam de si mesmo. E o mais incrível de tudo que eu acho, falando sobre essa parte, é que as crianças criaram conexões. Então a gente tem uma das crianças, que é a Ana,
E quando a Adriana chegou no funcional, a Adriana, nossa, a Ana, preocupada com a Ana isso. No segundo dia do funcional, a Ana, toda vermelha, mãe! Ela preocupada com a Ana, com as limitações que a Ana tem, ela é uma bênção. E a Ana ali, totalmente se lançada. A Ana era pra fazer funcional com a gente, só que ela se conectou com as crianças. Olha. Então ali, a gente vê que as crianças se conectaram, né? Tinha uma outra das meninas também, a Kézia, que levava o irmão. Então quando o irmão chegava, o João dava, irmão! As crianças fizeram amizade. Então não tem desculpa, né? Não tem criança. Leva as crianças. Então não tem desculpa pra ficar em forma. Mente, corpo, alma e espírito, né? E maternidade. E maternidade. Olha, eu ia fazer uma pergunta a respeito, assim, do funcional. Qual é a história? Você já me falou um pouco, mas diz aqui pra mim, Liene, se você pudesse agora, tem muita gente nos ouvindo, eu creio que sim, quem você convidaria? E por que você convidaria? Quem convidaria? Pro funcional? Pro funcional. Já falei todos. Eu convidaria todos. Mas, assim, as minhas irmãs estão precisando fazer atividade física. Também tá até essa conexão, como eu falei, com várias. Mas eu já convidei. Tem uma pessoa que eu convidei que trabalha comigo, que é a Cida. Ela é a cuidadora do meu sogro, né? Ela nos ajuda aí. E aí eu já convidei ela. Inclusive foi intimando. Falou, terça-feira a gente vai estar lá juntas. Não tem desculpa. Olha, tá ao vivo, a gente vai puxar, como ela chama? Cida. Ô Cida, o Marcos resolveu que falar que ia fazer karatê ao vivo. Gente, mas toda live, Marca, cadê o karatê? Marca, ele tá devendo. Cida, agora nós vamos pegar o seu pé, Cida. Você vai, Cida. Ô, Taíma, eu tô falando errado seu nome, Taíma. Eu posso falar? Pode chamar de Tá. Thay. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. A respeito da mulher real. Ela tem uma dificuldade de se ver. Sim. Através do olhar fotográfico também. Explica isso melhor pra mim. Principalmente depois da maternidade. Sim. Conta pra gente o que Porque acontece. a gente não se reconhece, né? Eu, particularmente, você olha no espelho, cadê aquela Taíma da foto, do cartaz, da apresentação? Sempre que vai ter 15 aninhos, né? Mas a foto tinha até mais. Porque quando a gente falou assim, tem que mandar uma foto. Eu falei, nossa, eu não tenho foto sozinha. As minhas fotos ou está com o João, ou está com o José, ou com os dois. Ou não tem foto, só dos dois. Entendo. E aí na hora de mandar a foto, eu falei, gente, aí a gente falou, mas cadê aquelas fotos de ensaio? De 2024. Sim. Aí eu falei, mandei pra Ju, não colhei a foto, falei, Ju, isso aqui é IA. É IA, acha que é IA. Porque não é a mesma coisa. É a mesma pessoa, Acho que né? as pessoas ficam vendo agora e falam, gente, mas cadê aquela moça que tava na foto de vermelho? Ela não tá aqui. Ela não tá Então aqui. a maior dificuldade é você se reconhecer na foto. Sim. Ou nem precisa da foto, no espelho. Principalmente, né, depois dos filhos, você vai vestir uma roupa, gente, mas aí você tem que pensar, a roupa dá pra me abaixar? Dá pra me ir atrás dos meninos? Posso usar salto? Mas o salto tem que ser, não pode ser fino, porque eu tenho que correr atrás de menino, eu tenho que pegar menino. E se o menino dormir, como é que eu vou carregar o menino? Então a roupa, o cabelo, porque você tá andando, o menino tá puxando seu cabelo. É mesmo. Então é muito difícil. E a mulher real é isso, porque que sempre, se a gente for olhar, principalmente nas redes sociais, a gente fica assim, aí a gente começa a se comparar, né? Mas fulana teve filho agora, olha pra você ver, fulana já tá lá com a roupinha dela de academia, fazendo academia, com o retinho, não sei o quê. Por que eu não consigo? Por quê? E fala assim, eu não consigo, eu não vou fazer. Isso. Porque eu não consigo. Verdade. E eu tenho uma coisa que eu não sei se vocês concordam, que a gente, por exemplo, se a gente falhar no primeiro dia, a gente, por exemplo, se existe um desafio. Aí se a gente falha no primeiro dia, no outro a gente já não quer também fazer. Aí isso traz pra gente uma frustração, não é? Sim. É tipo que você não consegue fazer nada? Mais ou menos, eu acho que é isso que uma mulher sente, não é? E quando você vê que você pode começar novamente, esquece o que passou e começa novamente, que a gente tá sempre recomeçando, é mais ou menos assim, não é? Sim, é desse jeito. É desse jeito. Então,
Ju, fala pra mim uma coisa. A respeito dos desafios no Bloom. Conta pra gente o que é, se existe, se tem, se é tão fácil assim, igual a gente tá pensando que é tudo flores. Não, né? Eu sabia que tinha alguma coisa que ia pegar. Então, por sermos um grupo de mulheres, hoje nós estamos na média de 20 e poucas. É um grupo pequeno, mas é um grupo que a gente consegue acompanhar umas às outras. E são mulheres reais, tem todos os biotipos de corpo, todos os tipos de temperamentos. E, como eu disse, o Bloom, ele nasceu desse desafio. Vamos, Ju, fazer um desafio entre nós duas? Vamos. Não, vamos chamar mais mulheres. Então, ele tem essa característica desses desafios que acontecem durante o ano. São metas, né, que a gente tem que cumprir de atividade física. Então, nós estamos num desafio que começou há 2 dias atrás, que são metas de 80 dias de atividade física. Então, você faz atividade física, tira uma fotinha, vai lá e posta 1 de 80, 2 de 80. Que é um motivo para a gente poder ter um álibi para poder sair da cama, para poder sair de casa. E eu acho maravilhoso, porque quando eu acordo, ontem mesmo, na hora que eu acordei, que eu liguei a internet, uma amiga minha, Mariane, já tinha ido fazer atividade física. Eu falei, gente, eu não posso falhar. Acordei, já tinha a fotinha. Hoje foi a Liene. Na hora que eu liguei lá o negócio, a Liene, 2, 3 de 80. Ela já marcou. Então, as meninas me motivam. Eu falo que eu sou a que mais precisa do Bloom. Entendo. E dos desafios. Porque quando uma posta a fotinha que ela foi, motiva a outra aí. E esse desafio Bloom, a gente tá com outro propósito, que é também leituras bíblicas. Sim. Então, quando uma tá fazendo atividade física, ele pode mandar a fotinha, a atividade física não, o devocional, manda. Ontem mesmo a Silvane mandou uma mensagem, Deus falou isso comigo e fez uma oração, e a oração dela ficou surtindo efeito dentro de mim o dia inteiro. Porque a gente recebe daquilo que as pessoas... Sim. Das pessoas. Temos também a Renata, que é a nossa psicanalista, a gente é psicanalista. Tá vendo? Cristã, por favor, com licença. Então ela está ali engajando também com a gente, as demais meninas. É muito bom. Outro dia mesmo, uma das meninas falou comigo que estava sem ânimo de ir na academia, para a academia e está sem ir. E ontem ela mandou foto da academia, que é a Eliana. Então é muito, muito legal quando a gente vê que as mulheres estão se conectando, porque eu vi que ela foi, eu também vou. Porque não é somente pelos... Eu sempre falo, gente, não é uma competição, não é uma competição. É sobre a gente se conectar, é uma influenciar a outra. Isso, porque existem influências boas e influências ruins. E se somos uma influência, que sejamos boas. Exatamente, Nívia. Eu vejo exatamente sobre isso. As influências ruins. Às vezes a gente fica o dia inteiro vendo os stories de uma famosa que não é nada perto da sua vida comum, da sua vida ordinária. Quando você diz a mulher real. E aí, quando a gente vai uma conectando, porque eu vejo que as meninas têm muita dificuldade, eu não tenho mais essa dificuldade. Eu sempre posto na internet, eu posto stories, as meninas têm dificuldades. Então elas não conseguem ser influencer no Instagram, nos status do WhatsApp, mas ali no grupo elas conseguem ter um cantinho para poder mandar as fotos. Então dentro do grupo a gente vê que tem mulheres que às vezes passam despercebida nas redes sociais, mas que elas estão vivendo o processo de florescimento. E quando manda a fotinha ali no grupo, influencia a outra a viver o processo de florescimento também. Sem falar que às vezes aquela que fica quietinha, a intercessora, que está orando por todos. E sempre tem uma pessoa que é a oradora, que vai estar à frente pra... Sim. Não é? Não, e a que tá quietinha, ela tá passando pelo processo de ser um brotinho ou uma semente, né? Ela vai florescer. Vai falar, tem que falar, o negócio é falar. Vocês querem falar um pouquinho de cada das mulheres que participam? Querem citar o nome, se não for tão longo assim, se não for cansativo para vocês? Do funcional, das pessoas. Fala das meninas do funcional. Você perguntou pra Liene quem que a Liene chamaria pra poder ir pro Sim. funcional, né? Eu também queria, assim, chamar as meninas, mas as meninas que fazem funcional com a gente ainda não se animaram pra estar ali. Eu sempre falo, gente, vocês são importantes. Porque quando vai 2 ou 3, a gente ri da mesma forma. Sim. Soa da mesma forma. Mas quando vai todas, quando vai aquela galera toda, bom. É diferente. Aí nem o professor aguenta. Não. Vocês vão conversar? Eu vou movimentar. Tô brincando. Mas é porque elas são importantes. Sim, eu entendo. Esses dias eu perguntei pro Cirlei, falei, Cirlei, qual é o número de
de pessoas máxima que a gente pode trazer para o nosso funcional? Ele falou, na média de umas 10, porque ele preza muito ficar olhando se a gente está fazendo a atividade física certa, né? Então ele falou assim, não adianta nada a gente encher isso daqui de mulheres e ter umas 30, 40 mulheres como é numa academia, por exemplo, e vocês não fazerem as atividades corretas. Então vamos prezar por um número mais enxuto, mas que eu vou conseguir observar vocês. E aí eu olhei assim, primeira coisa que eu perguntei, nós somos quantas no grupo? Nós somos X. Falei assim, então a gente precisa abrir uma vaga para algumas mais. Porque senão, ou então abrir um terceiro, quarto dia. Mas, porque o meu coração foi naquelas que estão ali e que ainda não se engajaram, porque elas são importantes demais. Nós temos, igual eu disse, a Adriana com a Ana. Não é só a Adriana, é a Adriana e a Ana. A Ana falta ali na gangue das crianças. Tem várias pessoas que passaram pelo nosso funcional. A Késia, por exemplo, que vinha do Jaqueline a pé com uma criança. Já era um funcional, né? Já era um funcional. Ela agora tá gestante, mas assim, ela sempre fala, nossa, eu quero voltar. Falou, seu lugar tá ali. Sim. Porque no momento certo de você voltar, o dia que você quiser visitar, porque são importantes, a gente cria vínculos, como a Liane disse, a gente cria conexões. Então, querendo ou não, a gente acaba que quando uma chega mais com a cara mais fechada, a gente sabe que o dia daquela não foi bacana, mas ela chega de um jeito e ela sai de outro jeito. Então, as meninas que estão ali, a gente acaba criando um vínculo. Não é que significa que quem chegar agora não será bem-vinda, pelo contrário, porque a Cirlei foi a última que chegou. Sim. E a Cirlei, ela já teve, assim, a cadeira dela de destaque. Porque ela chegou falando, eu cheguei chegando. Cheguei, Brasil. Exatamente. Ela tem isso. Então, a gente quer se conectar com novas pessoas. E eu falo desse número pequeno, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas vai ser só mais um lugar pra mim poder estar? Eu vou na academia, os instrutores nem olham pra minha cara. Principalmente, eu vou falar abertamente contra o sistema. Principalmente se você for uma pessoa mais gordinha. Na academia, gente, nós somos invisíveis, entendeu? Verdade. E ali, Verdade. mas não somente as mais gordinhas, as pessoas que não estão com o padrão biotipo. Então as pessoas passam e não tá nem aí pra você. Eu acho que a academia é uma coisa muito fria. Você entra e sai. Eu falei. Eu acho que você entra e sai sem ser notado. Exatamente. Sabe? É solitário. Às vezes o cartão de crédito seu vai direitinho, você não vai. Ele sempre vai. Ele sempre vai, você não vai. Aí você falo pensa que você tá pagando, você se sente melhor. Pelo menos eu tô pagando. É. Não é por aí, né, gente? Não é. A academia você entra muda e sai Você é calada. calada. No funcional você malha muita língua. Aqui, mas também, pra entrar no funcional, não precisa assim, de ter feito algum exercício físico, de estar praticando algum, tipo assim, correr uma maratona. Não, é uma coisa tranquila. Você vai começando vagarosamente, conforme sua capacidade, seu... Igual o Cirlei, ele mesmo fala, né? Tendo as pessoas que ele consegue olhar, ele vai ver, gente, essa jeito de você fazer tá errado. Sim. Faz mais isso, faz mais aquilo, porque ele vai nos ensinar a fazer aquilo de forma certa, mas não ensinar a gente a fazer aquilo de forma como se já fosse uma barombeira. É fazer o certo. Fazer o certo, porque o que é o funcional? Eu fazendo para o funcional. Eu ia te perguntar isso, quem é o Cirlei? Cirlei é o Cirlei é o professor. É o professor. Deixaria ele falar um pouquinho, só um pouquinho do funcional. O funcional, ele tem como propósito fazer o corpo da gente funcionar bem. Ao contrário da academia, que a gente malha ou os superiores ou os inferiores, no funcional a gente malha todo mundo junto. Entendi. Tudo junto. Então, enquanto você tá ali fazendo agachamento, o seu tronco também tá trabalhando. Quando você tá mexendo os braços, as suas coxas também estão trabalhando. Então, não é somente pra gente, igual a Thelma falou no início, não é somente sobre emagrecer, mas é sobre o seu corpo também ter mais disposição. Entendi. Então, às vezes a gente vai para no funcional, como eu, há um tempinho, e quando chega na balança, é o mínimo de pesos que a gente perdeu. Mas o tanto que a gente ganhou ao sair de casa, o tanto que o nosso corpo começa a funcionar melhor. Hoje, os meus passos, na hora que eu tô andando na rua, os meus passos são mais Postura. firmes. Exatamente. A postura. Então, o nosso corpo vai funcionando melhor. Isso que eu ia falar, vai ser funcionar, a gente sai funcionando, né? De lá. Chega toda Porque tem dia travada. que a gente levanta, ai, que dor e tudo. Gente, só não dói, a gente descobre dores, às vezes, no lugar que a gente sabia que nem existia, né?
Então é isso. Quem é o Cirlei Liene? Quem é o Quem Cirlei? é o- Conta pra mim. Fala aí. Fala assim. Conta pra mim. O Cirlei é o nosso terceiro, né, professor. Sim. Ele chegou em outubro, né? Do ano passado, do setembro. Foi setembro. Isso. Nós conhecemos ele lá no Parque Linear, lá na Praça do Que Linear. legal. E aí, um dia eu tô bem caminhando lá no parque, porque antes, a Ju tava falando da academia, eu fazia musculação, eu fiquei lá na academia 1 ano, é desse jeito, dessa forma. Você entra, muda, sai calada, e assim, pra falar, talvez eu também não vi tantos resultados como eu queria ter visto, também não me empenhei tanto, Sim. mas, e aí eu comecei com a atividade de caminhar, e aí caminhando, aí um dia tá lá, essa maluca aqui lá com o professor, vem, ele veio, eu falei, aí eu comecei. E aí ele é ele é corredor, né? Sim. Já tem bastante tempo. E dava esse funcional lá no mobilidade, na verdade. Lá no Parque Linear, mobilidade. Para quem queria correr. E nós começamos com essa vibe, vamos correr, vamos caminhar, vamos correr, e aí começamos com isso. E aí, como nós tivemos a saída do Gustavo, aí a Ju começou com ele abraçou, né, o projeto, gostou muito, né, acertamos os horários, ponteiros, e aí ele começou a trabalhar com a gente. Vocês não pode largar vocês e Não. vocês larguem mais, Não, né? não pode Você viu, Cirlei? Aníbia, falando do Cirlei, Tá. ele tem um projeto muito bacana Conta no pra Parque gente. Linear, ali no São Benedito, onde que era a antiga estação, né, do ônibus, Tá. e é de forma gratuita. O nosso funcional, ele é pago porque a gente tem a deslocação Sim. dele, etc, mas eu sempre falo que nós não temos concorrentes, né? Porque realmente o nosso funcional, ele tá ali com um propósito. Mas a gente entende que a mulher real, muitas vezes ela é uma mulher que ela não tem a independência financeira dela. Então, um dos motivos que a gente não faz atividade física é a questão financeira. Eu não tenho R$60, eu não tenho R$110 para pagar uma academia. E aí eu não faço. Sim. Só que o Cirlei, ele tem esse projeto ali no Parque Linear todas as segundas e quartas-feiras, de 7 da manhã às 8 da manhã, 1 hora, na qual ele faz um funcional também de forma gratuita. Porque lá é perto da casa dele, ele consegue servir a sociedade dessa forma. Só que não é só o Cirlei. Nesse mundo de Bloom, a gente vai conhecendo e conectando pessoas extremamente incríveis. Do Cirlei também tem o projeto do Linear, que é o Léo com a Amanda, que eles também fazem no Parque Linear todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, 7 horas da noite, um funcional maravilhoso, gratuito. Então, a mulher real que quer fazer essa atividade física tem essas outras alternativas para poder também estar indo de forma tranquila. A gente não está aqui para fazer uma propaganda, um marketing, você tem que vir para o nosso funcional. Vai para o seu funcional. Eu entendo. E o importante é movimentar. E aí você manda foto no Bloom, faz parte do Faz Bloom, parte lá do no Bloom. Léo, lá no Cirlei, e movimenta. Onde for mais acessível, né? Pra Exatamente. pessoa. E eu mesmo vou, a Liene vai do Morro Alto pro Parque Linear, eu também vou, subo toda segunda, toda quarta-feira pra fazer lá com ele, porque é bom. E lá também nós temos um grupo de mulheres, que é a Cidinha e a Tia, já ficamos migas das mulheres, Ai, então assim, a gente vai se conectando É com a coisa todos. mais difícil a gente se tornar amiga, né? É, Nossa, muito basta difícil. dois palitinhos, a gente já tem o que conversar, não é Exatamente. verdade? E aí é maravilhoso isso. Que bênção. Tô gostando demais, viu, meninas? Vou falar, tá aí. Olha, a respeito do desafio Mulher Real e uma câmera, você já me disse. A gente consegue vencer isso? Eu voltando ao assunto. Porque, a gente entendeu que a gente tem essas limitações, mas existe uma fórmula que a gente consiga vencer esse medo? Um jeitinho especial? Conta pra nós. Da Nossa. foto. A respeito da fotografia. Como que você se sentiu assim que... Não, hoje eu consigo me olhar melhor. A foto fez eu entender que aquela lá passou. A fase daquela Thailma passou. Agora é uma outra Thailma. Então, por exemplo, não vai ter aquela pele mais esticadinha do jeitinho que tá lá, né? Agora tem por algum tempo vai ter algumas olheiras de não dormir à noite, né? O cabelo não vai estar sempre esticadinho, aí agora me fez reassumir o cabelo natural, né? Porque eu decidi, não, já que eu fiquei muito tempo sem
sem poder fazer a tal da progressiva, vamos deixar o natural, do jeito que Deus fez mesmo, vamos assumir. E então eu entendi que aquela Taílma acabou. Então a mulher vive de fases mesmo, e cada fase, né, a gente não é que aquela lá morreu, acabou, mudou. Não, eu me transformei em uma outra Taílma hoje, né, eu sou uma Taílma mais madura do que daquela foto. Então a mulher, ela vai passando por fase, e cada fase ela vai, né, melhorando o que ela não se aperfeiçoando com a realidade que ela está vivendo agora. Então a fotografia hoje vai ser diferente, né, do que aquela foto. Talvez eu não tive tempo de estar maquiada, igual as meninas estão maquiadas, não tive tempo, né, Mas você se aceita, você sou bonita assim. O meu natural é assim. Daqui a um tempo, quando o meu caçula tiver um pouco maior, eu já vou ter mais tempo pra voltar a fazer as coisas que fazia. Mas olha que eu acho tão bonito, sempre tão simples, assim, sem muita coisa. Eu acho que a gente é bonito. Sim. Né? Aprende a se ver. Uma beleza que não é só um batom, né? Essa questão da foto também, ela representa muito os processos de transformação, porque quando ela fez o book de fotos, a gente tá falando do book de fotos que ela postou, né? Ela fez um book de fotos e a gente tá com esse book de fotos novamente, né? Ali como prêmio do Desafio Bloom, aquela que ganhar aquelas que fizerem 50% do desafio, então são 80 dias de desafio. Aquelas que fizerem 50% do desafio, ou seja, mais de 40 dias, vão participar de um sorteio como prêmio do nosso desafio, que é um book de fotos feminino, feito com a Ana Clara Nunes, que é uma fotógrafa aqui do nosso bairro também. E aí, é um book feminino. Quando a gente lançou esse negócio do feminino, veio todos os tipos de comentários meu privado. Entendi. E a Taílma, ela falou de transformação, porque quando ela fez o primeiro book dela, foi um book da Taílma profissional. Sim. E hoje não tem mais só a profissional, hoje é a Taílma mãe. Então a foto que ela fala esboça muito isso. Aquele tempo eu era profissional, a minha mentalidade era de alcançar clientes. Hoje eu tenho os meus filhos. Hoje a minha foto, né, dentro daquele quadradinho 15x10, já não é mais aquela profissional, é a mãe. Então a foto, ela vem mostrando pra gente a nossa transformação, né? Não somente uma transformação física, mas as nossas fases também. E aí quando eu lancei esse desafio como prêmio, né, falando que seria um book de fotos, eu tive alguns comentários muito incríveis no privado, e uma das meninas virou pra mim e falou assim, não vou expor quem é. Falou assim, Ju, se eu ganhar esse desafio, se eu ganhar esse book de fotos, nem roupa eu tenho pra poder fazer esse ensaio. Eu falei, minha filha, você crê mesmo que Deus, se Ele for te dar esse ensaio de forma proposital, Ele não vai prover pra você aquilo que vai te embelezar mais ainda? Verdade. Você não acredita? A palavra de Deus fala que Ele cuida da roupinha lá da natureza, não vai cuidar da filha amada dele? Então as pessoas começaram a ficar assim, mas eu vou fazer book de fotos porque a mulher tem essa limitação. Eu sei que eu talvez não tenho, até então, mas talvez se eu ganhasse, eu ficaria, meu Deus, eu tenho que emagrecer pelo menos mais uns 5 quilos pra poder fazer um book. A gente tem isso, sabe? Essa limitação, tipo assim, nossa, seria até bacana eu ter um book de fotos, mas peraí. Aí coloca todas as limitações, o meu cabelo tá feio, o meu dente tá feio, o meu corpo não tá perfeito, eu vou passar pro meu filho se eu ganhar, porque a mãe sempre tem isso, de passar algo que é pra ela, pro filho, porque é instinto materno a nutrição, né, não somente de alimentos. Mas nesse momento do Bloom, a gente quer realçar a beleza da mulher. Se você vai de cara limpa, não vai ter uma maquiadora pra poder fazer uma make em você, vai do jeito que você é. Sabe, eu falei isso com a Ana, com a fotógrafa, eu falei assim, Ana, o propósito dessas fotografias é realçar a beleza da mulher, mas eu tô te dizendo, Ana, não tem nenhuma mulher profissional ali no grupo. São mulheres reais, são mulheres que estão acima do peso. Ela falou assim, pode deixar. Isso que você tá dizendo é onde que volta a nossa mulher real. Isso. Né? Sempre esse é o foco, né? Mulher real. Dentro da sua realidade, dentro do que você é, né? E poder romper, Nívia. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não veem em nós mesmas, mulheres, muito isso, o homem, ele tem uma autoestima, uns homens lindos, assim, de trás pra frente, pra falar outra coisa. Mas os homens chegam nos lugares, assim, de
de chinela, havaiana e bermuda. E a não mulher... se sentem, né? E não se sente. A mulher chega maquiada, salto alto, maravilhosa. Nossa, acabou. Então, tipo assim, ela quer chegar pelos cantos. Ela não quer ter aquele destaque. Eu falo isso não somente das mulheres, falo isso de mim. Quando às vezes na igreja eu fico pensando assim, nossa, vou ter que entregar a oferta, vou ter que levantar, meu Deus do céu. Morrendo de vergonha de como que a gente está naquele dia. Gente, pra quê? Sabe, quando eu falo de processo de florescimento, e eu falo que eu não sou a garota propaganda do funcional e nem do Bloom, é porque eu tô vivendo os meus processos de desbloqueios. Por isso que eu também faço terapia com a Renata, nossa psicanalista. Olha, ela tem a Renata, a gente tem que saber da Renata um pouquinho mais, né, É, Renata? isso aí. Porque esse processo da gente é um processo que às vezes vai ser contínuo, mas precisa ser contínuo em transformação, continuamente transformado. Só que muitas vezes é contínuo, é pra sempre, do mesmo jeito. E não pode ser do mesmo jeito. A gente tem que viver uns trens diferentes no meio do caminho. Pra sempre evoluindo, né? Exatamente. Rompendo. Florescendo. Florescendo, né? Isso mesmo. Olha, eu vou fazer uma pergunta surpresa pra você. Misericórdia. Tá aí uma. Fala pra mim você em uma palavra. Nossa! Foi surpresa. Essa foi surpresa. Essa é uma surpresa. Ainda bem que eu sou a última. Tá dando tempinho pra vocês pensarem. Como você se define em uma única palavra? Um silêncio. Vamos Mas ser uma palavra? Recomeço. Recomeço. De uma palavra que me define. Eu sou uma improvável. Improvável. Sem probabilidade nenhuma aqui dentro, o Senhor tem feito algumas coisas malucas. Amém. Você. Eu fiquei por último e ainda tô pensando. Um dia eu ouvi, inclusive foi o professor mesmo que ele falou assim, você é tão pra cima, tão animada, que eu nunca te vejo triste. Ele falou assim comigo, gente, então eu acho que eu vou me animada. Eu gosto de estar pra cima. Tá vendo como que às vezes é difícil a gente sabe de todos e às vezes a gente não sabe a gente mesmo? É, isso é mesmo. Meninas, considerações finais, deixa Amiga, eu só queria falar uma coisa rapidinho. Pode falar, é vontade. Pode ficar à vontade, tem mais coisas pra O vocês Bloom, dizerem. ele passou por um processo de transformação, de florescimento também. Sim. Em 2025, o Bloom foi uma semente. E ele plantou muita semente. E algumas sementes foram florescer em outros lugares. E com raízes no Bloom, mas com cor de flores de outro lugar. E quando aconteceu do Senhor começar a falar no meu coração de viver processos de transformação, eu falei com o Senhor assim, Deus, eu não consigo. Eu sou a mais improvável, eu sou a mais bagunçada. E ali eu tava já pensando em desistir de tudo. E eu lembro que teve um dia, eu tava no Parque Linear, caminhando junto com a Miriam, que é uma das Bloom também. E aí a Miriam tem um jeitinho dela, assim, ela vai e fala, toda animada, ela é toda, a alma da Miriam é uma alma de 15 anos. A alma dela é de 15 anos. Ela já tem filho criado, uma filha e um filho criado, já tá ali com, assim, numa idade madura, mas a alma da Miriam é de 15 anos. E aí, quando eu tava pensando em desistir, a Miriam olhou e falou assim, não vamos desistir não, né? Não vamos desistir não, né? Aí eu, não, a gente vai continuar. Mas eu tinha acabado. Sabia, né? Que tava... Eu tinha acabado de falar com Deus, eu vou desistir desse negócio. E aí, porque ela falou de uma forma tão despojada, tão assim, alto astral, que eu falei assim, não, a gente vai desistir não, filha. E porque ela começou a falar, porque ela disse isso uma única vez, eu falei assim, eu vou continuar. Eu vou encarar essa nova realidade. Como diria a própria Esther ali na palavra de Deus, né? Quando Mardoqueu fala pra ela, Esther, levanta. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te colocou nessa posição. Sim. E ela responde ele, se perecer, pereci. E foi isso que eu falei com o Senhor. Eu falei assim, eu enlouqueci. Se Sim. Deu errado, deu errado. Se ninguém, se flopar, flopou. Sim. E ali, porque uma mulher me encorajou a permanecer. E eu sempre falo que o Bloom, eu sempre falei isso. Sempre vou continuar falando que o Bloom não é sobre a Ju. Não era sobre a Ju e a outra pessoa que estava no Bloom. E vai continuar não sendo. É sobre todas.
é sobre todas, porque se eu ficar falando igual um papagaio sozinha, vai ser a minha voz no meio do deserto ecoando pra nada. Então a gente precisa das outras mulheres falando. Quantas ideias veio de outras pessoas? A ideia mesmo da associação veio de uma conversa com a Camila, que é uma das meninas que fazem funcional, que também não vai sozinha, vai a Camila, a Thalita e a Manu, que são as filhas dela também. Ela começou a falar da associação e eu falei assim, a gente tava na praça, porque a gente também não tinha dinheiro pra absolutamente nada. Eu falei, sabe uma coisa, a gente vai com o que a gente tem. O que a gente tem? Uma praça pública. A prefeitura não vai cobrar nada da gente. Nós começamos a cobrar da prefeitura. A prefeitura precisa limpar essa praça aqui. Ó, o posto tá sem luz, a gente começou. Vocês começaram a cobrar da utilidade esse pública. social. Tinha um vizinho da Praça Carmen Miranda que nós estávamos lá, que ele era policial, ele me parava na rua, olha, vamos lá na prefeitura hoje reclamar desse poste e que não sei o que lá. Olha, ele é policial, ele falou, ó, vou te passar o telefone de uma sargenta, você traz aqui pra praça uma palestra com a patrulha da prevenção da violência doméstica. O próprio vizinho começou a falar com a gente as coisas que a gente tinha que fazer. Nós levamos a patrulha que fala sobre a violência doméstica, né? Sargenta Brenda, inclusive, maravilhosa. Nós levamos porque foi uma ideia da própria sociedade, da própria vizinhança da Carmen Miranda pra gente, e foi muito produtivo pra nós naquele momento. E eu quero muito trazer essa palestra novamente, a alcançar mais mulheres, porque a própria sociedade, então assim, não é sobre mim, é sobre as ideias que chegam, sobre as ideias que se conectam, e eu tenho muito disso, Olivia, de conectar com propósito, acho que você já entendeu. Conectar com propósito. Eu não conecto com pessoa que não tem o mesmo propósito, porque eu falo, Deus, a gente colocar dentro do barco da gente quem não tem o mesmo propósito, vai encalhar, vai afundar, e a gente tem a responsabilidade de trazer outras pessoas. Então a minha oração é, Senhor, levanta mulheres com propósito, com mulheres que vão ver nessa oportunidade, nessa plataforma, para elas colocarem as digitais dela com propósito. Olhando com essa mentalidade de servir o próximo. Então, se alguém quiser assim, Ju, vamos fazer um momento de oração, eu quero levar uma lembrancinha para as mulheres, vi no Instagram, quero levar uma lembrancinha. Gente, pelo amor de Deus, façam isso, usem isso daqui como uma ferramenta para alcançar mais mulheres, para tocar outros corações. Exatamente, eu penso assim, tudo que eu vou fazer na minha vida. Olha, eu sei que tudo depende de valores, às vezes, né? Sim. Mas eu acho que o mais importante é aquilo que Deus te chamou. E essa ideia não é sua, igual você falou, Ju. Ela veio de Deus. E a gente é só instrumento. Não é verdade? Então, do Bloom vai para... olha, eu achei interessante esse projeto. Outra pessoa vê... Não, por favor, eu te dou essa ideia. Não é verdade? Porque ela não é minha. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela é de Deus. E ela não fica aqui, ela não morre. Não é verdade? É isso, não é? Ela tem que brotar, ela tem que florescer, tem que gerar florescer. frutos em outras pessoas. Verdade. É isso mesmo. Aí eu tô vendo as meninas comentando aqui, a Marcinha, que é minha amiga, falando, tô chorando. Por quê? A Renata também tá aqui. Olha, Eu acho que meus legal. pais estão aqui também, viu? Gente. Renata, a Adriana também está. Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho a respeito do convite que eu fiz a vocês e depois eu vou deixar vocês falarem as considerações finais e vocês vão apresentar, porque, gente, eu vim aqui só de intrometida, porque essas lindas meninas vão ter seu próprio podcast, vai estar aqui no estúdio conosco, mas elas vão ter o próprio cenário delas, a própria pauta, os próprios convidados. Eu quero ser na vida delas só um canal para que elas floresçam cada vez mais. Eu já agradeço por todas estarem aqui e por ter aceitado o convite e por ter sido bem maluquinha de ter olhado para falar, tá, pessoal? Mas eu tô muito grata, tá? A todos vocês e a todos os telespectadores que vão assistir depois, a live vai ficar gravada e é só o primeiro de muitos. Estamos em construção, vou deixar tudo, gente, estamos em construção, os aparelhos melhores o Planta está nos ajudando muito. Aí você vai fazer os agradecimentos, eu vou colocar aqui para você. Ele está nos ajudando a colocar o podcast em funcionamento. E eu, igual eu falo com o Marco também, não é pra gente. A coisa mais importante pra gente vai ser levar informação, que o nosso bairro possa crescer,
que a gente possa ver as necessidades do bairro de fato, com carinho, não para ficar cobrando o que a gente puder fazer, ele ajuda. A gente faz, por exemplo, a gente aqui tem um costume, tem um projeto dos cães. Então, a gente não tem dinheiro, não tem recurso, mas se a gente tem uma casinha, a gente coloca, a gente pergunta se pode e vai cuidar daquele bichinho, é o que a gente pode fazer. Se a gente vê a rua suja, a gente cata o lixo, a gente guarda. Então, quer dizer, o que a gente puder fazer, a gente mesmo. Lógico, tem a prefeitura que vai nos ajudar, que é o compromisso, é o dever, mas se a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa, nós vamos fazer. É o que o Bloom está fazendo, é o que o podcast Fala Comigo está começando, né, nessa lida, para poder melhorar cada vez mais a vida de cada um. Que a gente quer falar, a gente precisa de expor, porque guardado dentro de uma caixinha, nossos projetos não vão ficar, não é? Se é Deus que tem colocado no coração, então vamos colocar para funcionar, não é? Agora as considerações finais. E eu vou até já sair para ficar fácil de desligar depois. E vocês, aqui ó, a casa é delas. Eu vou ficar aqui para poder estar desligando, tá, meninos? Mas assim, no seu tempo, só para ficar melhor, para vocês falarem à vontade. Eu quero agradecer o convite, estou muito feliz, né? A gente fica com aquele medinho, mas foi muito agradável. Eu falei, depois do convite que eu pensei, eu falei, gente, o que eu mais gosto de fazer é conversar com essas meninas. Então, nós vamos conversar. E eu gostaria de agradecer, né, o Fala Comigo, né, dizer que o Bloom, o Pod Bloom vai ser uma bênção mesmo, vai trazer várias mulheres aqui, vai edificar muito a vida de todos. E agradecer você, Nívia, você foi maravilhosa. Obrigada, vocês são lindas. Você foi maravilhosa. Depois você bate bola, e depois vocês me convidam mais, hein? Eu vou mandar um beijo pro meu filho, o Lucas, a Larissa, minha filha, e porque eles vão assistir, né, depois, tá na escola. Então, assim, eu quero agradecer vocês e tamo junto. Se precisar, vem pro Funcional, vocês vão gostar muito, essa comunhão, essa unidade, esse companheirismo, isso é muito bacana. Você que tá precisando, eu tô muito solitário, tá em depressão, aproveita esse momento, partilha com a gente aí e vem pro Bloom também, pro grupo do Bloom, e lá a gente vai estar uma ajudando a outra. Vai ser muito edificante. Tá bom? Obrigada. Quero agradecer a você, Nívia. Obrigada, Obrigada a por vocês. ceder o espaço, por ser tão receptiva. Ai, que isso. A Ju, pelo convite de ter, né, vindo ao Bloom, ter conhecido o Bloom, o Funcional, as meninas do Funcional, ao Cirlei. Obrigada, Cirlei, por me ensinar a coisa primordial que eu nem sabia que eu fazia totalmente errado, que era alongar. Verdade, gente. Nós alongamos tudo errado. Isso. E convidar todos vocês que estão vendo, né, aí o Funcional, vão experimentar, vão numa aula para experimentar, que eu garanto que vocês não vão querer deixar de ir. E se tiver filhos, levem os filhos e façam o Funcional e larguem os filhos lá, porque eles se divertem e vivem o ciclo deles de amizades, que para eles também é muito importante eles terem esse networking deles de brincadeiras. Eu também queria agradecer a você, o seu esposo, por esse espaço. Agradecer ao Planta, que foi ele que fez essa conexão. Ô Planta, depois do Radical tudo muda, né? Você vai entender essa. Tudo muda, mas fico muito feliz. Agradecer as meninas que estão no Bloom, as meninas que acreditaram no Bloom. E dizer que elas são extremamente importantes. Eu sei que tem algumas que estão aqui ao vivo. É sobre vocês que isso também está acontecendo. Eu amo as conexões que o Bloom faz. A minha vida mudou assim de 0 para... Não, de 80 para 100, né? Que a gente já tem um processo antes do Bloom. A gente precisa sempre lembrar disso. Mas a minha vida mudou muito após o Bloom. Tudo mudou após o Bloom, na verdade, né? Então, eu fico muito feliz com as meninas quando elas compartilham, quando elas mandam fotinhas, quando interagem no Instagram, porque não é sobre um número grande, gigantesco, de 35 milhões de seguidores igual a Virgínia, é sobre os nossos processos, é sobre as mulheres que vão se conectando ao longo do processo. E agradecer, eu coloco em terceiro lugar, mas é o inverso, viu, gente?
primeiramente honrar o nome do Senhor Jesus por tudo que nós estamos vivendo. Que o Senhor, ele continue sendo o centro das nossas vidas, que de nós, quando ele está ali sentado ali no trono dele no centro, tudo possa fluir. Um florescimento corpo, alma e espírito. Em equilíbrio, conhecendo Jesus que se importa com as mulheres, cuidando daquilo que está por dentro da gente, os nossos bloqueios, os nossos traumas, as nossas limitações e também da beleza da mulher. Porque a gente glorifica a Deus quando nós estamos belas. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma beleza, né? Então, é sobre isso. Eu ia dizer outra coisa e esqueci. Lembrei! Sobre o próximo podcast, a mulher real é mãe atípica. Então, nós temos duas meninas ao vivo aqui, inclusive, que é a Adriana, que é uma Bloom, e a Marcinha, que é a minha amiga, que são mães atípicas. E como que é florescer sendo mãe atípica? Então, fica aí o próximo podcast Bloom com as meninas que vão contar sobre a dificuldade da maternidade, os desafios, não, nessa palavra não existe dificuldade, os desafios da maternidade atípica. A Renata tá dizendo, o Pod Bloom já é um sucesso. Olha, e ela vai estar aqui, a Renata é a nossa psicanalista cristã. Ai, tá vendo, Renata? Cuida daqui, ó, da mente das minhas doidas. Aqui, você quer deixar, explicar por que foi usado hoje o Instagram do Fala Comigo, mas que vai ser os seus. Por isso que tá sendo usado hoje aqui, mas que vocês vão ter o seu próprio. Sim, gente. Nós precisa de seguidores. Isso. Nós não conseguimos, por enquanto, ter o podcast no nosso próprio Instagram por conta do número de inscritos, né? É uma política do Instagram que precisa ter mais de 1.000 seguidores. E, infelizmente, aliás, processo de florescimento, desafios. Porque a gente estava muito acomodado em ter aquele número lá mesmo, agora tem um novo desafio para nós. Isso, bater a meta de 1.000 seguidores. Bater a meta de 1.000 seguidores. Então a gente precisa desses 1.000 seguidores para que o nosso Pod Bloom aconteça diretamente pelo Instagram do Bloom. Então sigam. Lembrando que também, próximo, se Deus quiser, já vai estar funcionando no YouTube. Oxi. Porque o Plantas já está providenciando tudo, aí vai passar no telão, vai ter o seu cenário, do jeitinho que vocês imaginarem, seus projetos, né, o cenário de vocês. Então, é breve, né? Vai ter o YouTube também, né? Olha pra você ver. Começou, agora tem que dar sequência, né? Verdade. Mais alguma coisa, meninas? Acredito que só. Só? Querem dar um tchauzinho? Gente, eu só queria dizer que o Tito é filho da Thailma. E ele faz parte do Bloom, tá? Já faz funcional, corre maratona na mamadeira. É isso. Né? Gracinha. Olha, eu vou falar o que a Renata disse pra vocês. Se aliar com pessoas certas traz sucesso, e eu creio que já deu tudo certo para a glória de Deus. Vocês arrasam. Amém. É uma bênção nas nossas vidas. Eu tenho certeza que esse ano ela vai ser muito mais, gasta ali no Blue. Aí o Josimar Martins está dizendo fofinho. Não é? É o mascotinho. Mascotinho do Bloom. Bom, então tchau para todos, meninas. Beijo. Agora eu vou desligar. Mas não vai acabar não, tá, gente? Vai ter.